Cumprimentos, amados, no Pai do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa lição bíblica da faixa etária de adultos, de número 4. Estamos dando continuidade ao nosso trimestre, que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal e de como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Hoje vamos estar estudando o nosso tema da lição 4 é quando a criatura vale mais do que o Criador. Nós temos um texto inicial, né, nosso texto áureo, que está aqui em Romanos, capítulo de número 1 e versículo de número 25, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura, serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Vemos aqui nesse texto já uma palavra muito forte, quando fala da tendência do momento. Paulo já estava falando a respeito disso há quase 2000 anos atrás, e hoje essa tendência se torna cada vez mais forte, A tendência do momento é que as pessoas mudem a glória de Deus em mentira, a verdade de Deus em mentira, e honrem, e sirvam mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. A humanidade está se encurvando perante a si mesma, em vez de se curvar diante do Senhor que a criou, diante do Senhor que a formou para servi-lo e honrá-lo sempre. Nossa verdade prática diz que a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana, Isso nunca deu certo. O homem já tentou lá no início subir a lugares que não era para ele ir e findou caindo e com a sua situação pior do que o que era antes. Bem, vamos fazer a leitura completa de Romanos 1, do verso 18 ao 25, que é a nossa leitura bíblica em classe. Verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma tragédia que é quando a soberba humana, quando a insensatez do homem faz com que ele se mantenha afastado da verdade de Deus e ele cria a sua própria, o que ele chama de sua verdade, Sua própria verdade. Com o advento, com a vinda da revolução, com a chegada da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana num estado gravíssimo de inimizade contra Deus. A lição de hoje ela traz-nos um alerta acerca do que ocorre quando
Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Nós vamos ver um texto aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 4, que nos diz: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Do que esse texto está falando? Esse texto está dentro de uma fala de Paulo, ou de um escrito, onde Paulo fala sobre o que aconteceria nos últimos tempos, e é o que está acontecendo hoje. Paulo diz que nos últimos tempos sobreviriam tempos trabalhosos. Por quê? Porque as pessoas se tornariam traidoras, se tornariam obstinadas, se tornariam orgulhosas e mais amigas dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, quando isso ocorre? Quando a pessoa se coloca no centro de tudo, quando ela passa a ser a sua própria medida. E na verdade, o Senhor é que deve ser a medida de todas as coisas. Nosso primeiro tópico: o desprezo à verdade, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adíquia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada, quer dizer, que não nasceu de novo. Sua idolatria, o culto à criatura, como apareceu na leitura que fizemos em Romanos, a perversidade e a depravação moral. Tudo isso está dentro do mesmo bojo, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. É como se Deus não fosse mais interessante para eles, né? Essa investida contra o temor a Deus e, ao mesmo tempo, a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Enquanto os homens falam em liberdade, se livrando de Deus e dos seus princípios, na verdade, eles estão se aprisionando. Estão ficando cada vez mais presos. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Não é porque ele não saiba que Deus existe. Eu não estou falando, nós não estamos falando, a lição não está falando aqui especificamente de pessoas que se declaram ateias. Não. Pessoas que, mesmo sem se declararem ateias, elas rejeitam abertamente a ideia de Deus, ou melhor, a existência de Deus e também os seus princípios. Dizem muitos que são princípios ultrapassados. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Quer dizer, não deixa dúvida quanto à existência de Deus. Só se o homem quiser deliberadamente negar. Mas as coisas criadas além da revelação especial, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as coisas criadas por si só já revelam a existência de um ser soberano que é Deus. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem mau não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. É como se cada um fosse um deusinho, sabe, da sua própria vida. E isso não é bom. Nós somos seres mortais. Nós somos seres finitos.
Isso fica bem claro, por exemplo, essa pandemia que veio sobre o mundo, quem não tremeu na base, não é verdade? Quem não tremeu na base? Muitas pessoas partiram de nós e poderíamos ter sido qualquer um de nós. Ninguém aqui está no altar, no topo, e diz, eu sou o cara, eu escapei porque eu sou bom. Não. Qualquer um de nós está sujeito a partir. Né? Então, longe de nós qualquer pensamento de se achar alguma coisa. Só Deus é soberano, imortal, invisível e real. Então, por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto seu raciocínio quanto seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez, o que resulta? Resulta a idolatria e a perversão moral e se pratica todo tipo de atrocidade. Terceiro subtópico, o culto à criatura. Ao rejeitar Deus e as suas leis, os que Paulo, escrevendo aos Romanos, chama de filhos da ira, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Entre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Esse termo filhos da ira aparece aqui também em Efésios 2, versículo 3. Lá em Romanos 1, 18, mostra que a ira de Deus se derrama do céu sobre toda prática iníqua. Já em Efésios 2, 3 é bem claro e se refere a filhos da ira. E o que nós temos aqui? Quando o homem é deixado à mercê dos seus próprios desejos pecaminosos, eles praticam a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. É um texto que está lá em Romanos 1,18. Já a corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Quer dizer, se o homem não é rebelado contra Deus, se o ser humano não rejeita ou não despreza os princípios de Deus, a vontade de Deus, então ele não cai na corrupção moral. Sua natureza caída, ele troca a verdade pelo engano quando ele rejeita a Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de honrar e servir o Criador, que é bendito eternamente. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, quem é colocado acima de Deus? O artista, o atleta, o político, ou até mesmo aquele líder religioso, que finda se tornando, junto com os demais, uma referência de idolatria em afronta ao Criador, o qual é bendito eternamente. Então, é algo assim muito, muito sério, quando o homem rejeita a vontade de Deus para a sua vida. Nosso segundo tópico vai falar sobre a revolução do pensamento humano. Aí, dentro da revolução do pensamento humano, a gente vai falar um pouquinho sobre o renascentismo, sobre o humanismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa ocidental entre os séculos XIV e o século XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Entende como que é isso? Os renascentistas, eles recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos
pelos turcos em 1453 até 1789, que é chamada de a Revolução Francesa, a visão teocêntrica, visão esta em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Então, quando nós falamos em antropocentrismo, falamos daquilo que é o conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Isso também é chamado de humanismo, essa herança cultural do movimento histórico, político e social conhecido como Renascença, né? Vem se desdobrando desde o século XIV, como já lemos aqui na nossa lição. Então, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do renascentismo, contribuiu para o surgimento do humanismo. Agora o homem está no centro de tudo. A questão é, vai bem? Ficou melhor? Não. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século V para o movimento humanista. A ética, para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Quando olhamos para o mundo do ponto de vista com os óculos ou com os olhos do Criador, a ética e a moral nós aprendemos com Deus e a sua palavra. Já com o humanismo, aí as coisas mudaram. A ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Ou seja, esses movimentos tendem a tirar de cena completamente qualquer princípio moral ou ético que venha da palavra de Deus. E os homens colocam seus próprios princípios e sua própria moralidade, né? Que não pode ser chamado de moral. Então, os humanistas, eles aprofundam seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia, a palavra de Deus, possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade. Basta ler com os olhos da sinceridade. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao 9. São princípios que antecedem muitos direitos que apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, entre classe social e de gênero. Basta observar, por exemplo, Gálatas 3 e 28. Mas, antes de falarmos um pouco sobre iluminismo e pós-modernismo, vamos verificar Deuteronômio 6, verso 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Também as atarás por sinal na tua testa, e te serão por testeira entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui está o mandamento para observar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela já falava, né? Existem vários mandamentos aqui, regularizando os relacionamentos sociais, né? E dando proteção para as mulheres, dando aí proteção para as crianças, proteção para as mulheres na sua gestação, na sua gravidez, proteção para o pobre. Por exemplo, havia a lei em que dizia a palavra de Deus, e diz, está escrito, de que os grandes fazendeiros, né, ao colherem as suas colheitas, não colhesse tudo para que as pessoas menos favorecidas tivessem um local onde colher, né, aquilo que se manteriam. Então, já a palavra de Deus já fala, né, com clareza sobre os cuidados que o ser humano deve ter com o próximo, inclusive desde o Antigo Testamento que está escrito de que o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas, e a indicação é de que ame também o seu próximo como a si mesmo. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e século 18. Seus adeptos rejeitam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino, que a igreja era uma instituição dispensável. Dá para viver sem igreja, vamos dispensar isso. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se a ser relativos. Ou seja, aquilo que era concentrado e original e puro, agora pode ser misturado com outras coisas, tornando-se assim diluído. Né? Quer dizer, a verdade existe? Existe. Mas o ponto de vista da modernidade líquida é que a verdade existe para uns e outros não. Porque tudo se tornou relativo, então depende do ponto de vista de cada um. O que é útil para mim pode não ser útil para você. Esse é o ponto de vista. Então, a fé pode ser útil para você, mas para mim não. Alguns chegam a dizer que a fé é para os fracos. Aqueles homens fortes, de pulso firme, não precisam de fé. Entende? Então, isso é bem complicado. Isso quer dizer, como já falei, que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. O homem está centrado em si agora, não no próximo. Apesar de haver esse discurso de cuidado com o próximo. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Ninguém quer bem, está preocupado com o próximo. Cada um está procurando ver como que ocorre para ele ficar melhor, para ele se sentir melhor. Né? Isso é um fato. Então, nós temos aqui o nosso terceiro tópico. Vai falar sobre tipos de auto-idolatria. Nós temos primeiro a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Aqui não falamos hoje sobre a idolatria, quando as pessoas se prostram perante imagens de escultura, mas um tipo de idolatria ainda mais perigoso. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. E nesse contexto, o que está sendo colocado? A própria imagem. Aqui não é uma imagem fabricada pelas mãos do homem. Aqui não é uma imagem de gesso, de madeira, de pedra, de metal,
ou imprimido numa impressora de computador, mas a própria pessoa. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista. O que é isso? Amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Contrária à auto-idolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Não devemos buscar glória para nós mesmos, mas buscar glorificar a Deus. Segundo subtópico, idolatria no coração. O coração se refere ao mais íntimo do ser, às emoções ou à vontade e ao centro de toda a personalidade humana. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Aparece isso em Jeremias capítulo 17, versículo 9, onde diz que o coração é enganoso e perverso. Pois do seu interior, o que sai do interior do coração? Os maus pensamentos, a imoralidade, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus. Tem aparência de piedade, né? Aparentam adorar ao Senhor, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza, por exemplo, a sua própria reputação pessoal, quando prioriza a busca do prazer como bem maior e quando nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, como diz o Salmo 119, versículo 11. Escondei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nós temos aqui, primeiro tipo de autoidolatria, idolatria da autoimagem, e depois nós temos um outro exemplo que é idolatria no coração, e por último, idolatria sexual. A falha no comportamento ou no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, à imoralidade e também à libertinagem. A concupiscência da carne, os desejos carnais, caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. O altar da idolatria sexual edificado no coração. O que, na verdade, deveria estar acontecendo é que no coração deveria estar edificado o altar da adoração a Deus. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio da prática da pecaminosidade. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: Gálatas 5, versículo 16, é um texto base, chave acerca desses assuntos. Como não praticar essas coisas? Como evitar essas coisas? O texto diz: vivam no Espírito
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou andem em espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos carnais ou as concupiscências da carne. O que significa isso? Se permitam ser guiados pelo Espírito, ouçam a voz do Espírito, que ecoa por meio da palavra escrita de Deus, e vocês não serão dominados pelos prazeres carnais. Amém? Já que a Bíblia é clara dizer para nós que somos templo e morada do Espírito Santo. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador e, ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, que possamos obedecer, crer, reafirmar a autoridade da palavra de Deus e viver por meio dela. E o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado e viveremos muito bem, porque a palavra de Deus é escrita para o nosso bem, não para nosso aprisionamento. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.